Na última aula, nós começamos a falar das regras de derivação. Então, aqui está um resuminho até onde nós chegamos na aula. A primeira e a segunda regra que estão ali, né, são as regras das funções elementares. Aqui tem a regra do produto por uma constante. Aqui tem a regra do produto. Continuando aqui, nessa mesma linha aqui, a gente pode chamar essa parte de A. A parte de B seria idêntico. E aqui, então, a soma. E a regra da soma é simplesmente calcular cada uma delas e somar. Então, essa regra aqui, a regra do produto e a regra da soma, são aquelas que permitem, utilizando as duas primeiras, basicamente, construir muitas funções que nós sabemos derivar. Mas eu gostaria essa aqui é relativamente simples de fazer a prova. Eu gostaria de fazer a prova desta parte. Tá? Para fazer a prova da regra do produto, aliás, a regra do produto também é chamada de regra de Leibniz. Vamos colocar aqui. Também é chamada de regra de Leibniz. Aliás, a história do cálculo tem dois fundadores. Tem precursores, tem fundadores e tem seguidores. Os precursores, na verdade, se a gente olhar com cuidado, começam na Grécia Antiga. Não tanto pelas descobertas em relação à derivada, mas mais pelas descobertas em relação à integral ao cálculo de áreas. Mas já no século XVII, XVI, com Fermat e depois outros matemáticos, já havia uma tentativas de desenvolver a derivada. Né? Havia a preocupação, como nós sabemos e temos já a noção da taxa de variação de velocidade instantânea, mas também no cálculo de tangentes. E basicamente o Newton e o Leibniz, que está aqui o nome, foram as duas pessoas que fundaram o cálculo. A história dá uma certa prioridade ao Newton em termos de tempo, mas na verdade ele não publicou os trabalhos imediatamente. Então, o Leibniz também desenvolveu boa parte do cálculo. A notação que nós usamos hoje é de Leibniz, né? E ele começou a falar do assunto um pouco antes de Newton. Pois, quando a gente falar em trajetórias, em coisas desse tipo, eu vou voltar nesse assunto porque o ponto-chave para o Newton foi que ele estava tentando justamente descrever movimento. Ele estava mais preocupado com noções relacionadas à física mecânica e ao movimento planetário, que até essa época ele era mais descritivo e não havia uma forma de, digamos, obter os resultados a partir de conceitos fundamentais. E o Newton conseguiu isso. Tem a segunda lei de Newton. A partir da segunda lei de Newton e do cálculo, você consegue mostrar, por exemplo, que as órbitas dos planetas é razoável que sigam órbitas elípticas, como que isso sai da teoria, aí aparece a noção de energia, etc. Então, o Newton foi muito importante, porque além de matemático, além de desenvolver muita coisa em matemática, ele também era um bom físico, então ele conseguiu unir
esses dois conceitos. O Leibniz era mais um filósofo, ele estava mais preocupado com questões mais básicas, mais fundamentais. Mas foi o Leibniz que pela primeira vez descreveu que o produto, o derivado do produto, não obedecia àquilo que se esperava, a coisa óbvia, né, que as pessoas esperam do produto das derivadas. Ele tem este comportamento, tem uma contribuição da derivada da primeira função multiplicada pelo fator de ampliação, restrição, que seja de g, mais o efeito da derivada da segunda multiplicado também pelo efeito da f como simplesmente uma constante multiplicando naquele ponto. Né? Para demonstrar essa fórmula, nós vamos voltar um pouco na teoria e vamos falar da relação entre derivada e continuidade. Nós vimos que as funções podem ser contínuas ou não, e nós já vimos até exemplos de funções que têm ou não têm derivada em todos os pontos, né? Um exemplo importante de uma função contínua que não tem derivada é a função módulo. Se a gente tomar a função módulo, nós já fizemos a conta, já tentamos calcular a derivada dessa função no zero e observamos que essa função ela tem as seguintes propriedades. Ela é contínua em todos os pontos. Ou seja, em todos os pontos x ela é contínua. No entanto, ela não é diferenciável. No zero. Então, aqui, se quiserem escrever x0 aqui, podem escrever, né? Tanto faz. Mas no ponto, em particular, no ponto x0 igual a zero, aquele canto que tem no gráfico, ele resulta em ser um ponto em que a função não é diferenciável. Então, o gráfico dessa função ele é assim. Neste ponto aqui, a função existe, está definida, não tem nenhum problema, f de 0 é 0. Mas quando a gente olha a derivada nesse ponto, nós obtemos então que não existe o limite que define a derivada. Né? Não existe aquele limite. Ou seja, não existe, eu vou usar essa notação, não existe o limite quando x tende a zero de f de x menos f de x0, f de 0, né? Sobre x menos x0, que nesse caso é zero. Então não existe esse limite, nós já fizemos essa conta. Esta seria a derivada. Se esse limite existisse, seria a derivada daquela função no zero. O zero aqui está no lugar do x0. Então, a função não é diferenciável para x igual a zero, mas ela é diferenciável em todos os outros pontos. Então, continuidade, claramente, num ponto, não obriga a função a ser diferenciável, mas a recíproca é verdadeira. Teorema. Se f for diferenciável então, a diferenciabilidade é um conceito que a gente diria, como a gente diz, mais forte. Ele exige mais da função. Então, em todo ponto onde a função é diferenciável, ela também será contínua. A recíproca é falsa.
Essa função é contínua em todos os pontos, mas ela não é diferenciável na origem. Se a gente tiver um bico assim, não tem derivada? Se esse bico, mesmo que você aumente, ponha uma lente, ele continua sendo um bico, um bico, um bico, um bico, não tem derivada. Tá? Que significa, pôr uma lente significa calcular, tentar calcular a tangente. O bico pode ser de vários tipos. Se você ampliar, aí você continua vendo um bico, que pode ser, significa que a derivada, a tangente muda rapidamente de direção. Na verdade, tem uma descontinuidade na inclinação da tangente de um lado e do outro. Isso é que é a definição de bico e é o que quer dizer que a função não é diferenciável ali. Nesse caso aqui. Aqui já é uma reta, a própria reta tangente. Deste lado é o próprio gráfico, desse lado também. E ela muda de direção aqui de menos 1 para mais 1 instantaneamente. E isso aí é que indica que não tem derivada ali. Basicamente. Bom, esse teorema ele tem uma demonstração relativamente simples. Então nós vamos fazer porque é uma forma da gente usar um pouco as definições, tanto a de continuidade quanto a de diferenciabilidade. Nós vamos poder usar aqui, nós temos que provar, o que nós temos que provar? O que nós sabemos e o que nós temos que provar. Nós sabemos isso aqui. Nós sabemos que esse limite existe. E nós queremos provar que isso implica que o limite da f de x também existe. Nós não estamos assumindo, em princípio, na definição de limite, não está escrito em um lugar que ela precisa ser contínua, que esse limite é igual a isso aqui. Nós vamos provar que se aquele limite existe, esse limite existe, e vale exatamente f de x0, não pode valer outra coisa. Isso aqui é a definição de continuidade. E essa aqui é a definição de diferenciabilidade. Tá? Então a demonstração é fazer esse argumento aqui. Convencer vocês de que isso implica aquilo. Ok? Então nós vamos fazer aqui. Então deixa eu apagar aqui só um resuminho do que a gente já sabe. Nós já sabemos que a função constante a derivada é 0, que a função identidade a derivada é 1, que se a função for diferenciável num certo ponto, o produto dessa função por uma constante também é, e o cálculo é simplesmente multiplicar a derivada por esse número. Se duas funções forem diferenciáveis, a soma e o produto são diferenciáveis. Eu vou fazer um argumento aqui para vocês em palavras, depois nós vamos escrever isso mais formalmente. Vamos pensar um pouquinho. Para esse limite existir, o que acontece embaixo aqui primeiro? Quando o x tende a x0, o que acontece com o denominador? Vai para 0. Se esse limite de cima não existisse, ou, por exemplo, explodisse, ou não existisse, ou fosse para um número diferente de 0, ele poderia existir para um número diferente de 0. Ou seja, o limite aqui, diferente do limite aqui. O que aconteceria? Provavelmente esse limite não existiria. O quociente. Se isso aqui, por exemplo, vai para 1 e esse aqui vai para 0, 1 sobre 0 indica uma explosão. Indica que a função não teria limite. Esse quociente não teria limite. Não teria um valor esse limite. Então, se aqui vai para 0, para que esse quociente tenha um valor, a gente vai mostrar que exige que isto vá para 0. Mas se isto vai para 0, o numerador, isso é uma indicação de que f vai para f de x0. F de x vai para f de x0. Porque a diferença vai para 0. Então nós vamos tentar escrever isso tudo de maneira organizada. Então a primeira observação é a seguinte. A gente vai pegar f de x
menos f de x0. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que esse limite aqui quero mostrar isso aqui. Que é exatamente, eu vou sair disso e vou chegar naquilo lá. E depois que eu provar aquilo lá, a parte B é mostrar que aquilo lá obriga que o f tenda a f de x0. Que é simples. Mas primeiro vamos mostrar isso. E depois, a partir disso, eu vou mostrar a conclusão. Como é que a gente mostra isso aqui? Então, primeiro eu vou tomar aqui essa expressão, que é uma expressão, veja, a função aqui pode ser calculada. Como que a gente calcula? Onde a gente calcula o limite aqui? Vamos lembrar, nós estamos falando de diferenciabilidade, eu tenho o ponto x, o x0 está dentro do intervalo, onde a função está definida, e eu estou fazendo esse limite em pontos próximos. Lembra da condição? x0 pertence ao intervalo aberto e eu faço o limite ali. Então, eu tenho meu ponto x0 e o meu ponto x eu estou tendendo a x0 aqui. Então, essa expressão faz sentido calcular em todos esses pontos. F de x eu calculo num certo ponto aqui. F de x0, o x0 pertence ao domínio. Lembre, x0 está no intervalo que está contido dentro do domínio. Então, eu posso calcular f de x0 e eu posso calcular f de x numa região próxima a x0. É isso que eu preciso para calcular esse limite. Tá bom. Então eu vou pegar essa expressão f de x menos f de x0. Quando eu estou calculando o limite, eu posso dividir por x menos x0. Que, aliás, é o que eu faço para calcular a derivada. Mas eu estou olhando essa expressão. Então, eu multiplico em cima e embaixo por x menos x0. Para efeitos de limite, eu não estou multiplicando e dividindo por zero. Por quê? Porque o x é diferente do x0 na conta do limite. O x0 não entra nessa conta. Ele está aqui, mas aqui ele não entra. Ele só entra valores próximos de x0, mas nunca o x0. Então, eu não estou, em nenhum momento, fazendo uma conta proibida. Isso é um número diferente de zero, e este é um número diferente de zero na conta desse limite. Muito bem. Então, agora eu vou calcular o limite disso aqui. Eu multipliquei em cima e embaixo, essa conta é igual a essa. Isto, então agora eu vou apagar aqui só para... É igual a isto. Peguei essa expressão, está aqui, multipliquei em cima e embaixo por x menos x0. Agora, eu tenho um produto de duas funções, esta e esta. E eu sei que esta tem limite e o limite é a derivada. E este é um polinômio. E tem seu limite também. Então eu vou separar em duas partes. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, vezes o limite, quando x tende a x0, de x menos x0. Por que eu posso... Qual é a justificativa aqui? É a regra do limite que me diz, eu tenho um produto de duas funções. As duas têm limite num ponto, então o limite do produto existe e é o valor do... é o produto dos limites. Está aqui. Então, esse limite, esta tem limite, então isso aqui vai ter limite. Esse limite é dado pelo produto desses dois limites. Muito bem, quem é este cara aqui? É a derivada. Eu sei qual é o valor. Eu vou escrever nessa anotação, para vocês não esquecerem que a gente também usa, f' de x0. É um número. Não interessa qual é. E esse aqui, qual é o limite? Zero. Então isso aqui é igual a f' vezes zero. Porque esse é um polinômio, x menos x0, quando x tende a x0 é o valor do polinômio. O valor do polinômio é zero. x0 menos x0. Portanto, esse é f de x' menos zero, isso aqui é igual a zero. Então eu provei, de fato, isso aqui. É verdade. Então essa é a parte A. Mostrei que
o limite de f de x menos f de x0 quando x tender a x0 dá zero. Agora eu vou fazer a parte B, que é mostrar que isto, que A, a parte B é basicamente o seguinte, é mostrar que aquela frase de A implica que o limite, quando x tende a x0, que é quase óbvio. Eu acho que vocês acreditam, né? Se aquele lado esquerdo vai para zero, o limite, é porque o fx está indo para f de x0. Mas eu vou escrever. Como essa demonstração é simples, dá para escrever todos os passos dentro da aula e vocês entenderem. Não é uma coisa que exige muita conta e muitos passos. Então dá para fazer na aula, vocês entenderem bem, e é um exemplo muito claro dos usos das duas definições para fazer a demonstração. Então como é que eu faço? Eu quero agora provar isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, que é o começo, e vou fazer parecido com o que eu fiz ali, só que em vez de multiplicar, eu vou somar e subtrair. Oi? Essa é a definição, mas eu preciso provar. Essa é a conclusão do teorema. A função é contínua. Preciso provar isso aqui, que é exatamente isso que está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão que está aqui e vou somar e subtrair f de x0. Na verdade, está aqui. Eu subtraio e somo o mesmo número. E faço o limite quando x tende a x0. Aqui nem tenho essa preocupação de que x não é x0, porque tudo aqui eu posso calcular. Agora eu tenho uma expressão aqui e outra expressão aqui. Vou olhar isso como uma nova função e esse aqui como uma função constante. Esta aqui é exatamente aquela que está lá. Então eu vou decompor. Então, esta tem limite, dá quanto? Zero. Então, eu sei que tem o limite, então eu posso usar a propriedade do limite, que diz que a soma, tem a soma de duas funções, as duas têm limite, então o limite da soma existe e é a soma dos limites. Então eu vou separar. Esse é o primeiro. E essa é a segunda. Que é x0. Né? Bom, e agora? Esse aqui dá zero. E esse aqui, quanto dá? Quanto dá esse limite? F de x0. Isso aqui é uma constante. Eu interpreto como uma função constante. O limite é ela mesma. É o valor da função constante. Então aqui dá zero mais f de x0. Portanto, isso é f de x0. Ou seja, acabamos de provar isso aqui. CQD está demonstrado o teorema. De existir limite, para nós, a palavra existe o limite é um número. Por isso que as pessoas perguntam, professor, mas esse negócio de limite igual a infinito existe? Não. Aquela expressão limite de f não sei o que, quando é igual a mais ou menos infinito, infinito, é um comportamento da função explodindo, de um certo tipo. Ela explode mesmo, ela não vai e volta, é um tipo de limite que não existe, mas tem um comportamento que você entende, que vai gerar assíntota vertical. Certo? Quando eu digo que o limite existe, é a derivada, é um número. Esse cara aqui é um número. Não é qualquer coisa, é um número finito. Um número finito vezes zero, não tem nenhum infinito rolando aqui. Lugar nenhum. E aqui é um pouco mais simples. Eu tenho a soma de duas funções, vou chamar essa de g, essa aqui de h. Essa aqui é a que eu tenho a informação dali, o limite vai para zero, e essa aqui é uma constante, que sempre existe o limite, e é o próprio valor dessa constante. Em qualquer ponto, particular no x0. Né? Então, essa é a demonstração de que a função é contínua. E essa aqui é a primeira parte, é a demonstração de que para você ter, isso aqui é sempre verdade, vale totalmente em geral. Você tem um quociente
e o denominador vai para zero, o único jeito de existir o limite é que o numerador também vai para zero. Se não tiver, não funciona. E a demonstração é exatamente essa que está aqui. Você tem um quociente f sobre g. Embaixo vai para zero. Para que o quociente tenha limite, o numerador também vai para zero. É obrigado a ir para zero. Não pode ir para qualquer outra coisa. Tem que existir o limite do numerador e ser zero. É exatamente aquela demonstração ali. Tá? Se você puser aqui, chamar isso aqui de H, dg, essa aqui de H, essa vai para zero, essa tem que ir para zero. E a demonstração é aquela ali. Isso vale em geral. Aqui é o caso particular, que nós sabemos que embaixo vai para zero, porque é x menos x0. Então, em cima, essa diferença tem que ir para zero também. E essa diferença em cima ir para zero é equivalente, na verdade, é isso aqui. Eu provei de A para B, mas eu posso provar aqui, daqui para cá também. Se isso dá zero, se isso é verdade, então aquele quociente também é zero. É mais simples ainda, porque... Né? Tá? Exercício para casa, escrevam que se isso aqui é verdade, então aquela primeira linha lá também é verdade. Escrevam assim. É bem simples. É mais simples do que isso aqui. Ok? Então isso prova que se uma função for diferenciável em algum ponto, ela também é contínua nesse ponto. Neste ponto. Então, novamente, esse exemplo é um exemplo que mostra que a condição que está aqui, né, essa implicação só funciona nessa direção. Eu não posso inverter. A função pode ser contínua e não ser diferenciável. Ela pode ser contínua e diferenciável, não tem nenhum problema. Aqui ela é contínua e diferenciável. Aqui ela é contínua e diferenciável. Aqui ela é contínua, mas não é diferenciável. Tá certo? O que a gente garante é que ela for diferenciável, então ela é contínua. Aliás, na história da matemática, essa discussão foi um dos pontos chaves para desenvolver uma série de aspectos da teoria de limites e derivada e continuidade. Né? Às vezes tem um conjunto de funções que estão se aproximando de uma função. Será que se elas forem todas diferenciáveis, o limite também é? Então, em geral, não. Será que se elas forem todas contínuas, essas funções se aproximando de uma função, o limite lá também é contínuo? Nem sempre. E pode acontecer coisas muito complicadas. Você pode ter função diferenciável que praticamente não é contínua em nenhum lugar. Praticamente não é contínua em nenhum lugar. Então agora nós vamos fazer a regra de Leibniz. Deixa eu escrever de novo. Que é a regra do produto. Eu quero mostrar que se f e g são diferenciáveis em x0, então h igual a f vezes g também é. E a derivada de h, que é a derivada do produto. Deixa eu usar aqui, antes eu usei a notação de Leibniz, agora vou usar essa notação aqui, que a gente sempre usa, é mais econômica. A derivada do produto é igual à derivada da primeira, vezes o valor da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa é a regra de Leibniz, a fórmula da derivada do produto. Mas veja que ele fala que primeiro a função é diferenciável, depois calcula o valor. Demonstração. Hoje é uma aula, nossa primeira aula aqui, é uma aula de demonstrações. Depois nós vamos trabalhar mais em aplicações e alguns exemplos. Mas antes a gente precisa fixar bem os conceitos e a teoria. Então, a regra de Leibniz. Nós vamos tentar fazer a fórmula. Eu preciso provar que este limite aqui existe. A fórmula é essa.
Preciso provar. Basta provar que esse limite existe. Então, esse é provar que é diferenciabilidade, mas nós vamos provar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar com essa fórmula, reescrever essa fórmula, né? Na verdade, existe e tem esse valor. Então, mas a gente vai tentar calcular esse limite. Então, ele existe, o limite existe e vamos calculá-lo. São as duas coisas, ela é diferenciável e tem esse valor. Então nós vamos fazer uma coisa parecida com o que a gente fez ali atrás. Nós vamos pegar essa expressão e vamos tentar decompor em coisas que eu sei calcular. Do jeito que está aqui, eu não sei calcular esse limite. Eu sei calcular o limite da derivada que dá a derivada df, sei calcular o limite que dá a derivada da g, mas não este aqui. Mas então agora o truque é o seguinte, eu vou escrever assim. Esse limite é igual, continua aqui. Eu vou somar e subtrair aqui, na verdade subtrair e somar a expressão vou somar, subtrair e somar a expressão menos f de x0, f de x, g de x0, não, f de x0, g de x, e mais a mesma expressão. Vocês já vão entender por quê. Então eu somo e subtraio a expressão f de x0, g de x. Então, eu estou somando e subtraindo o mesmo número para cada valor de x é o mesmo número, dá zero isso aqui. Então, fica assim. F de x vezes g de x, menos f de x0 vezes g de x, mais f de x0 vezes g de x, menos f de x, f de x0, g de x0. Está aqui. Então, eu somei e subtraí esse número. Embaixo, eu mantenho. Então, no numerador, eu somei e subtraí o mesmo número real. Para cada... Ele não é constante, que nem naquele exemplo anterior que eu fiz, né? Eu somo e subtraio um número que está variando, porque o f de x0 é um número fixo, mas o g de x está variando, é uma função. Mas, de qualquer forma, para cada valor de x, isso e isso são iguais. Esse menos esse dá zero. Então, eu, na verdade, acrescentei zero, não mudei a expressão. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar em evidência aqui o g de x e aqui o f de x0. Então, eu vou escrever isso aqui, continua, igual ao limite. Então, está aqui. F de x menos f de x0 vezes g de x mais, agora eu coloco em evidência o f de x0 e agora vocês vão ver, já veem por que eu fiz essa conta. Porque eu consegui tirar aqui os numeradores das duas derivadas. E eu tenho embaixo aqui x menos x0. Vou deixar ainda assim. Então, da primeira para a segunda linha ali, somei e subtraí o mesmo número. Da segunda linha para a terceira, coloquei em evidência nos primeiros dois termos o g de x. E no segundo termo, nos últimos dois termos, o f de x0. Então, até agora não mudei nada, né? Só estou fazendo álgebra de número real aqui. Só que agora a gente percebe o seguinte.
Isso aqui é uma soma e aqui tem um denominador comum. Então eu posso, em cada ponto eu posso calcular isso aqui e isso aqui. É uma soma. O limite me diz, aqui é x tendendo para x, que se eu tenho a soma de duas funções, nesse caso isso mais isso, e esses dois limites existem, eu aplico de novo a regra de que o limite da soma existe e é a soma dos limites. Então eu preciso discutir se existe este limite desse quociente e este limite desse quociente. Né? Isso aqui é uma expressão assim. Então eu quero, se esse aqui e esse aqui existirem, lembre que isso aqui é a mesma coisa que A sobre C mais B sobre C, se eu puder calcular. Como eu estou calculando em pontos em que o denominador é diferente de zero, eu posso calcular isso aqui dessa forma. Vamos olhar primeiro esse segundo. Isso aqui é uma constante. E esse cara aqui é o quê? Essa é a derivada de g de x. Então esse limite aqui existe. Que é uma constante vezes um limite que existe. Então esse cara aqui está resolvido. Uma constante vezes uma função cujo limite existe e é a derivada da g. E do lado de cá? Do lado de cá, aqui, eu tenho esta parte aqui, é a derivada da f, o limite. Mas aqui é uma função. Bom, então este cara aqui, esse quociente, tem limite. Essa função tem limite? Quando x tende a x0? O g? Por quê? Ela é diferenciável, mas agora é ela que eu estou perguntando, não a derivada. A derivada dela eu já tomei conta aqui. A pergunta é se a g de x tem limite, porque vai ser isto vezes g. Isto é a derivada f, e aqui é g. G tem limite? A pergunta é, existe esse limite aqui? E vale quanto? Acabamos de demonstrar que se a função é diferencial num ponto, ela é contínua. Certo? Então eu posso escrever o seguinte. Esse limite, na verdade, se decompõe na soma dos dois limites e vale o seguinte. Vou escrever primeiro o passo. Vou agrupar aqui. Esse aqui é o primeiro limite. E esse aqui é o segundo limite. É isso aqui que eu queria fazer, mas eu já justifiquei. Vou voltar, mas eu já justifiquei que esses dois limites existem, então eu posso fazer isso aqui. Então vamos voltar. Esse cara aqui, o limite existe porque isso é uma constante e essa expressão aqui dá a derivada a g, portanto existe o limite. Constante tem limite, é ela mesma, e essa função tem limite porque g é diferenciável. Esta função tem limite, porque essa é a derivada da f, e esta função tem limite, porque a função é contínua. Ela é diferenciável, portanto, pelo teorema anterior, ela é contínua. Então, todos os termos que tem aqui têm limite. Então, primeiro eu faço a decomposição na soma, e depois eu faço a decomposição do produto. Esse é o limite desse, é o limite desse vezes o limite desse. Esse aqui é a derivada da f. Esse aqui, quanto dá esse limite? Quando x tende a x0? G de x0, porque a função é contínua. Qual é o limite da constante? É ela mesma. E o limite disso aqui? Então, esse limite que nós começamos ali, existe. E o valor é esse. Portanto, esta função é diferenciável. E essa é a fórmula. E essa é a regra de Leibniz. Se vocês olharem no livro, o livro escreve isso de um jeito, eu acho, mais complicado, mas está lá escrito do mesmo jeito. Quer dizer, os passos que estão lá são os mesmos passos que estão aqui.
a maneira de escrever é um pouco diferente. Eu acho que introduz só a notação mais complicada. Eu acho que isso aqui é direto à definição e vamos até o fim a definição. Está aí. Não precisa introduzir nenhuma notação nova, nada. Ele usa ΔF, ΔX e coisas assim. Quer dizer, na verdade, não se acrescenta nada aqui de notação, usando uma notação um pouco diferente. As fórmulas ficam mais curtas, mas cada vez tem que ler o que está escrito, traduzir nisso que está aqui. E o ponto crucial aqui, nessa demonstração, é essa passagem daqui. Primeiro daqui para cá. Eu não posso distribuir o limite se eu não souber que esta função e essa função têm limite. Esta é simples, isso é uma constante vezes uma função que tem limite. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, eu tenho uma função que tem limite, e esta eu tenho que argumentar que tem limite, mas daí eu uso o teorema. Agora que nós temos o teorema, aí fica simples. Então, cada uma delas tem limite, todas as expressões que estão aparecendo aí têm limite. Então, primeiro eu decomponho a soma e depois eu decomponho os produtos. Então, esse truquezinho aqui é muito comum, né? Ou multiplicar isso e dividir por um número para fazer a conta. Nós fizemos isso para calcular limites explicitamente, né? E esse outro de somar e subtrair a mesma expressão para organizar a conta. Você vai dizer, mas por que aquele? Né? Na verdade, é porque eu sabia qual era o resultado. Então, eu já sabia... Quer dizer, eu não sabia o resultado, mas eu só sei calcular a informação do teorema, da regra. Ele diz que esta função é diferenciável. Então, eu sei que esse limite existe e eu sei que esse limite existe. Então, eu posso escrever até aqui. Né? Basicamente, é aquela somar e subtrair aquele termo é para organizar nessa forma, onde aparecem aqui as funções que vão dar as derivadas, que é a informação que eu sei. Eu sei que as funções f e g são diferenciáveis. Então, estou tentando colocar a minha expressão num formato que apareçam as derivadas de f e de g. E outras coisas. Essas outras coisas aí eu controlo ao longo do caminho o seu comportamento e garanto que existe aquele limite. Então, novamente, aqui temos um fim de demonstração, né? Ok? Alguma pergunta? Vejam, a gente, quando nós começamos o semestre, sempre no cálculo existem esses problemas assim, mostre que isso, mostre aquilo. Muitas vezes mostrar é só fazer uma conta, não é na verdade muito... Tem que explicar a conta, às vezes tem um passo que você tem que justificar, mas não é uma demonstração nesse sentido, que tem um enunciado. Mas todo exercício de cálculo, no fundo, é uma demonstração. Mesmo quando você está simplesmente calculando um limite ou uma derivada. Você já usou coisas que você construiu, né? Na hora que você aplicar a regra de Leibniz para calcular a derivada de um produto, pela regra de Leibniz, vale isso. Você está demonstrando a conta. Você está justificando a conta. Então, uma conta em matemática, um argumento que todos os passos estão justificados, é uma demonstração. Às vezes é uma coisa simples, só para calcular uma expressão. Às vezes é um resultado mais complicado, com mais implicações conceituais. Esse aqui é uma coisa muito importante do ponto de vista conceitual, e a gente vê que ele tem imediatamente uma consequência computacional direta. Porque esta fórmula aqui é muito fácil de usar. Se você sabe calcular essa derivada, é só substituir aqui e você tem a derivada do produto.